Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E vamos hoje à nossa formação litúrgica. Você já adquiriu a introdução do Missal Romano, como também do Lecionário? Veja, deve ter aí na sua paróquia. Hoje nós vamos ler 4 parágrafos pequenos, a distribuição das funções e preparação da celebração. Na época, certamente ninguém nem imaginava que muitas dessas coisas em algum momento seriam feitas pelo WhatsApp. E o mesmo sacerdote deve exercer a função presidencial sempre em todas as suas partes, com exceção daquelas que são próprias da missa com a presença do bispo. Pode ter quantos sacerdotes, mas alguém tem que presidir aquela celebração, a não ser que, tendo o bispo, obviamente, crisma, por exemplo, indiscutivelmente, compete ao bispo. Outras celebrações, o bispo pode ser o presidente ou ele pode também concelebrar. Achando-se presente várias pessoas aptas a exercer o mesmo ministério, nada impede que distribua entre si e exerça as diversas partes do mesmo ministério ou ofício. Por exemplo, um diácono pode ser destinado a proferir partes cantadas e outro ao ministério do altar. Havendo várias leituras, é bom que sejam distribuídas entre diversas leituras e assim por diante. Mas não convém, de modo algum, que várias pessoas dividam entre si um único elemento da celebração. Por exemplo, a mesma leitura é feita por 2, um após o outro, a não ser que se trate da paixão do Senhor. Entendido, gente? Então, como fazemos, é importante que, como diz a Sacrosanto Concílio, cada um faça somente aquilo que lhe compete fazer. E a distribuição dos ministérios de acordo também à vocação e aquilo para qual a pessoa é instituída. Mas mesmo assim, as outras partes da missa devem ser bem definidas e corresponsabilizadas de acordo à equipe. Mas ele está dizendo também, não vamos, para algo que exige apenas uma pessoa, colocar mais de uma pessoa. E ele coloca, nós não vamos fazer, por exemplo, uma leitura em que metade da leitura é feita por uma pessoa e a outra metade por outra pessoa, porque isso quebra a unidade, né? E ele vai colocar a única exceção é a paixão de Cristo, porque ali exige, de fato, vários personagens, é um texto longo e ajuda a Assembleia a meditar. Se na missa com o povo houver apenas um ministro, ele mesmo exerça as diversas funções. A preparação prática de cada celebração litúrgica, com espírito dócil e diligente, de acordo com o Missal e outros livros litúrgicos, seja feita de comum acordo com todos aqueles a quem diz respeito, seja quanto aos ritos, seja quanto ao aspecto pastoral e musical, sob a direção do reitor da igreja e ouvidos também os fiéis naquilo que diretamente lhes concerne. Contudo, ao sacerdote que preside a celebração, fica sempre o direito de dispor sobre aqueles elementos que lhe competem. Gente, não tem coisa mais angustiante numa celebração você entrar numa procissão de entrada, no caso o padre, e você não saber como é que ela está prevista acontecer. Você entra ali e, meu Deus, estamos no canto de entrada, mas será como é que vai ser o perdão? Como é que vai ser o glória? E se vai ser cantado, qual vai ser cantado? Ou vai ser aspersão? Vai ser rezado, qual vai ser rezado? E as preces, como é que elas vão ser feitas? Então, assim, nós não podemos brincar com o mistério de Deus. e nem exigir do Espírito Santo aquilo que nós não nos dispomos a fazer.
Então, além de ter a prévia preparação, ter a vivência e ter a comunicação para que, socializando aquilo que nós vamos propor à comunidade, isso deveria ser feito no mínimo 8 dias antes e não minutos antes ou segundos antes ou de jeito nenhum, para que a gente vá com segurança, a gente vá com o coração aberto e a gente celebre com a liberdade de espírito que a liturgia exige para que, de fato, o mistério pascal possa ser absolvido pela nossa espiritualidade. Liturgia é vida. O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.